Olá, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube para realizarmos algumas reflexões em torno de assuntos que sejam pertinentes ao autoconhecimento e à busca da verdade. Antes de mais nada, peço-lhes que compartilhem nosso canal, deem os seus likes, a fim de que nós permaneçamos com o nosso trabalho de reflexão filosófica em torno de assuntos essenciais. Hoje, eu gostaria de tratar com vocês um tema da filosofia oriental, da cultura oriental, da mitologia e também da ciência do Oriente, que se trata das yugas. Essa palavra yuga é do mesmo radical da palavra yoga, que significa união. E o que significa yuga? Significa basicamente ciclo, né? Períodos de tempo onde determinadas características são percebidas ou são previstas para que aconteçam. E os rishis hindus, alguns deles, formularam a ideia dessas quatro grandes yugas, ou esses quatro grandes períodos, vamos assim dizer, da história mundial, ou vamos assim dizer, do ciclo evolutivo dos seres e do tipo de energia ou de processo que precisa ser trabalhado, visando o despertar de uma consciência e, acima de tudo, a conexão da nossa essência espiritual com aquilo que se chama do sagrado, sem o aspecto dogmático teológico que envolve o termo sagrado. Mas as quatro grandes yugas, quais são? Nós temos Kali Yuga, que para muitos nós estamos vivenciando essa idade das trevas, ou a idade de ferro. Dewapara ou Devapara Yuga, que seria a idade de bronze, que seria mais um patamar acima, onde as trevas perdem a sua força e uma realidade mais sutil se instala. Depois temos Treta Yuga, que seria a idade de prata, ou a era onde o ser humano iria trabalhar de maneira mais efetiva os polos elétricos e o aspecto mais sutil da realidade, ainda mais do que Dewapara Yuga. E por fim, Satya Yuga, onde o homem se torna conhecedor dos atributos e processos e potenciais que o caracterizam, tornando-se, vamos assim dizer, uma espécie de Deus, mas o termo mais adequado seria tornando-se um ser plenamente ou profundamente autoconsciente, detentor de uma compreensão muito aprofundada em torno das energias que o envolvem e da realidade que o caracteriza nos seus dois níveis mais perceptíveis, vamos assim dizer, a realidade externa e a realidade interna, psíquica ou intrapsíquica. Qual é o foco reflexivo que a gente precisaria aqui fazer? Para o Yukteswar, que foi um dos mestres do Paramahansa Yogananda, um dos grandes seres que vieram a esse mundo, nós não estaríamos mais na Kali Yuga, mas já estaríamos adentrando na era da Dewapara Yuga, no processo, ou no ciclo evolutivo, onde o ser humano já teria acesso ao conhecimento das energias sutis e do átomo, e também de como iniciar o manejo e a compreensão da realidade atômica nos níveis mais microscópicos e microcósmicos, né? E aí, o que o Yukteswar diz faz ressonância com a realidade em que nós estamos vivendo. Porque, de fato, nós estamos numa era de percepção do mundo atômico muito mais do que no século XIX, obviamente, ainda mais com o advento da física quântica. Então, aqui eu já lanço a perspectiva de que nós já estaríamos saindo da Kali Yuga, ainda que nós observemos no tecido civilizacional
um processo extremamente primitivo de atuação e de apego às energias mais materializadas. Eu defendo a tese de Wigteso pelo simples fato de que nós já temos conhecimento dessas energias sutis, a revelia da comunidade ortodoxa científica, né, da ortodoxia da ciência não levar isso tanto em consideração. Só para lembrar aos caros amigos e amigas que me veem nesse momento, a Kali Yuga teria tido início com a morte de Krishna, o mesmo do Mahabharata, que está no Bhagavad Gita, que teria saído da realidade material no ano 3110 a.C. e já se teriam, portanto, passado 5.000 anos de uma fase mais intensa da Kali Yuga, sendo que a Kali Yuga teriam 432.000 anos de duração. Aí as outras eras, a Satya Yuga, 1.728.000 anos, a Treta Yuga, 1.296.000 anos, a Dwapara Yuga, 864.000 anos, e a Kali Yuga, 432.000. Eu acho que nós já não mais estaríamos de fato nessa Kali Yuga. Talvez a contagem tenha sido aí equivocada, e é possível que tenha sido em função das distorções que sempre aconteceram no curso da história da humanidade, com queimas de arquivos em determinadas bibliotecas, com determinadas distorções propositadas para que as pessoas não soubessem o rumo das coisas. Então há essa possibilidade, mas aqui eu também não vou ser leviano em fechar a questão apenas sob a perspectiva de uma percepção mais objetiva. De fato, nós vivemos numa civilização materialista, porém já com características dessa era da energia, ou Dwapara Yuga, desse período onde o materialismo perde força e uma consciência mais espiritualizada, mais sutil, começa a dar os seus primeiros passos. Isso aqui é possível da gente caracterizar. Se nós quisermos ainda fazer uma adaptação, poderíamos afirmar que estaremos ainda em Kali Yuga, mas com os pés já postos nessa era da energia, portanto, nesse período de transição para a era Dwapara Yuga. Por que é importante a gente refletir sobre as yugas da cultura hindu, ou a perspectiva hindu sobre os ciclos? Porque estes ciclos, na verdade, são acionados ou são compreendidos melhor quando nós observamos o comportamento humano na civilização e o nível de conhecimento que a civilização produz. O nível de conhecimento que nós estamos produzindo já não é um nível ou um patamar tão atrasado assim. Ainda que sob a perspectiva ética e espiritual, nós ainda estejamos bastante retardatários. Mas o fato é que o domínio da energia, a compreensão dos fatores que envolvem a evolução humana, já são hoje por demais conhecidos, seja pelo próprio advento da física quântica, seja pelo desenvolvimento científico tecnológico, seja até mesmo pela disseminação através das mídias e das redes sociais e da internet do conhecimento esotérico, que hoje em dia é muito mais facilmente manipulado, ou compreendido, ou estudado, ou acessado. Portanto, gostaria de lhes deixar essa reflexão sobre as yugas. Peço-lhes que pesquisem sobre o assunto. Esse meu modesto vídeo de pouco mais de 9, 10, 15 minutos não é o suficiente para compreender os detalhes que envolvem um assunto tão complexo e estimulante como esse. Apenas é importante fazer aqui o registro de que estamos de fato num processo de transição planetária, de mudança de tônus energético, de tônus evolutivo, e que, na minha perspectiva, essa Kali Yuga está deixando de ter a sua força e nós estamos de fato entrando nessa Dwapara Yuga, ou Devapara Yuga, que seria a era da energia sutil, onde o homem estaria conhecendo os mistérios que envolvem o átomo e conhecendo, portanto, os mistérios da sua própria natureza interna. Deixo-lhes aqui o meu abraço e em um outro momento nós retornaremos para mais reflexões em torno do autoconhecimento e da busca da verdade com um assunto que seja essencial à nossa reflexão.
Um abraço a todos.